Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paulo Júnior. Como você já sabe, aqui nesse canal a gente acredita que todo aquele que se envolve com bom conteúdo teológico, que se envolve também com a leitura de bons livros cristãos, vai sempre ter uma vida cristã muito mais enriquecida e muito mais ampliada no entendimento de Deus. E é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Mas no vídeo de hoje eu quero dar um passo atrás, porque eu percebi que eu deveria ter começado o canal com o meu testemunho pessoal, falando um pouco sobre a forma que Deus transformou a minha vida. Bom, e para iniciar, eu queria me apresentar um pouco, né? Eu me chamo Paulo Júnior, sou formado em teologia. Hoje eu sirvo como missionário aqui no norte do país. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco sobre os desafios aqui do Pará e tudo mais. Eu sirvo hoje aqui como missionário, num trabalho social e na igreja, como pastor auxiliar. Mas a minha história com Deus começa lá no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Auma, né, perto do Complexo do Alemão, uma favela que faz parte do Complexo do Alemão. E eu me mudei para Angra dos Reis logo com uns 9 anos de idade, por causa do trabalho do meu pai. E aí meu pai foi, né, desenvolvendo seu serviço lá, e dentro desse tempo, desde a minha infância até a minha adolescência, eu fui criado na igreja evangélica. Normal. Meus pais sempre serviram, né, na igreja evangélica, sempre serviram no Ministério de Louvor, no Ministério de Crianças, sempre foram muito ativos na igreja. Mas durante um tempo, assim, quando a gente chegou na cidade, né, estava muito difícil encontrar uma igreja para a gente servir. E nessa época, meus pais sempre me incentivavam. Eu lembro que meu pai me incentivava a ler a Bíblia, né? Ele me dava algum dinheiro, falando assim: Júnior, se você ler a Bíblia, tantos capítulos hoje, eu te dou R$ 10, né? Meu pai ia me incentivando do jeito dele a tentar se aproximar de Deus na minha infância. Então eu tive uma infância muito tranquila, assim, eu quase não via meus pais brigarem. Era uma coisa maravilhosa. E eu sempre percebia isso, assim, meus pais sempre muito enganjados na igreja. Mas olhando para esse tempo agora, né, com 32 anos de idade, eu percebo que nesse tempo eu nunca tive um anseio pelo divino. Sabe, eu nunca tive uma espiritualidade, eu nunca tive uma experiência com Deus em toda a minha infância e adolescência. Eu sempre estive lá. A igreja era como se fosse uma coisa normal para minha rotina, para o meu dia a dia. Aquilo não fazia diferença para minha vida. Eu nunca tive uma experiência com Deus. E aí começa a adolescência, novos amigos, né, novos desafios na escola. E um dos grandes desafios que eu tive nesse tempo foram as amizades. Eu me deixei se influenciar muito pelas amizades lá onde eu morava e acabei me envolvendo com drogas logo cedo, com os 17 anos de idade. E logo cedo eu comecei a ir para algumas festas com alguns amigos do colégio que eu conheci, e esses amigos me incentivavam cada vez mais a ir para as festas, e eu percebo que quando eu saí da igreja, a igreja não foi uma coisa que, sabe, me fez falta, nem Deus. Parece que realmente, dentro desse tempo todo que eu estive lá, aquilo foi como se fosse uma coisa tão rotineira que não criou em mim nenhum desejo por aquilo, sabe? E eu consigo perceber tudo isso hoje, com 32 anos de idade. E eu percebo também que tudo que me cativou a abandonar a igreja foram as amizades e as novidades. Eram muitas novidades, eram, sabe, muitas festas. Eu comecei a usar maconha muito cedo com alguns amigos na escola. A gente fugia da aula para isso. Com 18, 19 anos de idade, o meu círculo de amizades começou a piorar muito mais. Essas amizades começaram a me levar para ambientes que eram, além de festas, ambientes onde era muito regado a drogas, né? Onde tinha pessoas que fabricavam drogas. E eu, como um garoto completamente bobo e ingênuo, eu ia para lá com o intuito apenas de usar drogas. Eu nunca cheguei a traficar nesse tempo, a fazer nada desse tipo. Mas estava sempre junto e perto de pessoas que faziam esse tipo de coisas. E aí eu ficava até tarde da noite na rua, sentado com essas pessoas, usando drogas, de madrugada. E de repente chegava um carro da polícia, a gente saía correndo, pulando muro, pulando casa. E nesse tempo parecia, né, olhando hoje, que eu estava completamente cego. Eu parei de estudar, eu não tinha nenhum sonho mais, não tinha nenhum desejo de vida, não tinha o que fazer. Parece que realmente o pecado tinha me cegado, né? O inimigo das nossas almas tinha me cegado completamente.
e eu estava intensamente envolvido com aquilo, com aquelas pessoas. E aí aconteceu um dia, né? A minha irmã e os meus pais continuavam na igreja, e eles continuavam orando por mim, continuavam orando pela minha conversão. E aconteceu um dia que a minha irmã me chamou para ir num retiro da igreja. E eu, não me pergunte por quê, né? Eu não sei, fui nesse retiro. Né? Eu tô te falando isso porque, assim, eu lembro que na época eu não tinha nenhum desejo de ir na igreja. Mas eu percebia que a minha irmã estava sofrendo muito com isso. E aí, quando ela me chamou para ir, eu pensei, vou fazer isso, não tem nenhum problema, só vou lá e tal, depois vou embora. Só que foi nesse retiro que Deus começou a falar comigo de novo. E aí, olha o que acontece. Nesse retiro, um homem que estava lá pregando, né, começou a orar pelas pessoas e ele perguntou se poderia orar por mim. Eu falei, tudo bem, pode orar. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que se você não voltar para Cristo hoje, você vai ser preso junto com os seus melhores amigos. E eu fiquei meio impactado com aquilo naquela hora, aceitei a Jesus naquele momento, mas na minha cabeça não fazia muito sentido o que ele estava falando. Por quê? Porque eu não estava, vendendo drogas, eu estava ali, perto dessas pessoas, usando com elas, mas não estava vendendo drogas. E aí, beleza, né? Passou um tempo, eu fui para um festival que tinha lá na Ilha Grande, e aí, de repente, eu estava com um amigo meu, usando drogas, atrás da delegacia. Eu não sabia que tinha uma delegacia naquele lugar que eu estava, né? E, de repente, o policial pegou na minha mão, falou assim, olha, você vai ser preso, e tal, você está usando droga aqui. E lá dentro, o policial começou a falar comigo que eu ia ser preso e tal, colocando muito medo na gente, porque eu era maior de idade, o rapaz só tinha 17 anos e tudo mais. E aquela foi a primeira experiência que eu tive com a cadeia. Mas depois de uma hora, eu não sei porquê, o policial acabou soltando a gente. E aí, beleza. E aí, outro dia, com esse mesmo amigo, eu estava lá no centro da cidade, e era noite já, era umas 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Esse amigo olhou para uma moto e falou, vamos roubar essa moto? Eu sei como é que rouba essa moto. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, tem certeza? Eu acho melhor não e tal. Mas aí ele pegou, foi lá, correu. Quando ele colocou a mão na moto, do nada, apareceu um policial à paisana e levou a gente para a delegacia de novo. Aí chegou lá na delegacia, foi a primeira vez que minha mãe foi me buscar na delegacia. Isso com 18, 19 anos de idade. E aí foi todo aquele chororô, né? Aquela coisa intensa lá com os meus pais. Os pastores dos meus pais foram lá e tal. E aí eles conseguiram me soltar novamente. Essa foi a segunda experiência que eu tive com isso. E aí, depois de um tempo, eu já estava melhor de amizades, já estava, vamos dizer assim, usando droga só para recreação, né? Não estava mais andando com muita gente que fabricava, que vendia. Eu estava numa lan house, de repente um amigo falou, vamos na casa de um amigo meu ali, e lá a gente vai ver um jogo de futebol, tomar um vinho, a gente, né, fuma uma droga lá e tal. Aí eu falei, beleza, vamos lá. E aí foi eu e 10 pessoas pra lá. E aí, isso aconteceu depois de um ano. Tudo isso aconteceu depois de um ano que esse pastor tinha falado isso pra mim no retiro. E aí eu tava lá naquela casa e tal, a gente usando droga, e de repente a polícia entrou na casa. A casa era um cubículo, era uma kitnet muito pequena. Tinham apenas 2 cômodos, ou 3, não lembro, mas se eu não me engano eram 2 cômodos, né? E a polícia entrou na casa desesperada, sabe, uns 6 policiais, assim, começando a perguntar onde estava a droga, porque os vizinhos denunciaram a gente por causa do cheiro, né, da droga. E aí começou aquela coisa muito intensa, sabe? Cara, cadê a droga? Cadê a droga? E eles começaram a bater em algumas pessoas e tal, e eles não achavam droga, porque a gente já tinha usado. Não tinha mais droga naquele momento, não tinha nenhuma droga mais. A gente já tinha usado porque a gente era só usuário. E a gente falava isso pra eles. Eles falaram, não, tem que ter droga, tem que ter alguma droga aqui. Não é possível que não tenha nenhuma droga aqui. E aí foi se passando o tempo, eles não acharam nenhuma droga, eles começaram a tentar arrancar dinheiro da gente. Aí começaram a falar, fala com o pai de vocês então, que se cada um aqui der R$1.000, vocês vão ser liberados. Se cada um aqui der R$1.000, vocês vão ser liberados. Aí a gente falando, não tem condições, nosso pai não tem dinheiro para isso, a gente é só usuário e tal, isso e aquilo. Mas acabou que os policiais levaram todos nós presos. E aí, chegando na delegacia, naquela época, a delegacia da cidade estava em reforma. Então, as pessoas não estavam ficando muito tempo na delegacia. A gente ficou na delegacia mais ou menos uns 3 dias, né? Até se desenrolar tudo. Por quê?
quando a gente chegou na delegacia, as pessoas falaram pra gente que os policiais tinham... Ah, tá, eu preciso voltar um pouco. Lá na casa ainda, quando os policiais estavam insistindo com a gente, eles falaram o seguinte, eles falaram assim, ó, já que vocês não têm droga nenhuma, a gente vai trazer a droga de vocês. Aí eles trouxeram uma bolsa cheia de droga, colocaram em cima de uma mesa e falaram assim, ó, essa aqui é a droga de vocês. E aí a gente ficou assustado, porque a gente não tinha droga. E eles começaram a forjar a gente com aquela droga para pressionar a gente. E aí quando levaram a gente preso, eles falaram que iriam apresentar aquelas drogas como se fossem nossas. E a gente ficou com muito medo disso, muito medo. E aí, como eu falei, a delegacia estava em reforma, eles levaram a gente para outra cidade, lá para o Rio de Janeiro, para Nova Iguaçu, e aí a gente ficou lá em Nova Iguaçu, numa penitenciária, não fomos para um presídio. A gente ficou nessa penitenciária 3 meses nessa penitenciária. E aí, quando cheguei na penitenciária, foi a primeira vez que Deus falou comigo. A gente estava muito assustado porque a gente tinha sido forjado pelos policiais, a gente não tinha nenhuma droga naquele momento, a gente já tinha usado. E aí, com aquela quantidade toda de droga, a gente estava pensando, cara, a gente vai ficar preso para a vida inteira, se ele realmente entregar aquela droga. E quando chegou na delegacia, a gente não sabia nem por que a gente estava sendo preso. E aí, como a delegacia estava, como eu falei, né, em manutenção, eles levaram a gente para o Rio, rapidamente. E aí, chegando lá, assim que eu entrei na penitenciária lá de Nova Iguaçu, a 52 DP de Nova Iguaçu, se eu não me engano, quando eu entrei, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo. E Deus falou comigo através de um bandido. É isso mesmo. Deus falou comigo através de um bandido. Assim que eu sentei no chão, na penitenciária, olhei para o céu, era um calor escaldante, uns 45 graus lá dentro. Tinha mais de 500 pessoas num lugar minúsculo. Eu totalmente assustado. Eu olhei pro alto e pensei, o que eu tô fazendo aqui? Parece que a ficha caiu naquele momento, sabe? E aí, um rapaz que tava sentado assim numa rede em cima, provavelmente um bandido, olhou pra mim e falou assim, e aí, o que tá acontecendo? Tá chorando? Tá com medo? Aí eu olhei pra ele assim, né, nem falei nada, ele olhou pra mim e falou assim, ó, tem uma igreja ali, ó, tem um pessoal ali que vem aqui dentro servir pessoas dentro da igreja, vai lá na igreja, talvez lá seja o seu lugar. E aí, naquele momento eu não pensei 2 vezes. Eu entrei lá para a igreja. Só que chegando na igreja, era uma igreja muito pentecostal, dentro da penitenciária. Era uma igreja extremamente pentecostal. E as pessoas falaram para mim, olha, se você quiser ficar aqui na igreja, você vai ter que parar de fumar. Vai ter que parar de usar droga. Isso lá dentro, porque lá dentro entrava droga, com certeza. Eles falaram, ó, você vai ter que parar de usar droga, vai ter que parar de fumar cigarro, porque eu fumava cigarro na época. Você vai ter que parar de usar tudo, de uma hora para outra. Aí eu falei, não, eu vou parar. Pode deixar que eu vou parar. E aí eu entrei, parei de fazer tudo, presta atenção nisso, parei de fazer tudo, e lá dentro Deus começou a transformar minha vida. Por quê? Lá dentro iam alguns pastores discipular a gente, e esses pastores faziam a gente orar 5 horas por dia. Eles faziam a gente orar 6 horas por dia, jejuar um dia inteiro. E eu nunca jejuei na minha vida. E aí comecei a jejuar. As pessoas me faziam a gente orar, né? Muitas vezes, e lá dentro começou a minha transformação. Alguns amigos meus também entraram para a igreja, mas acabaram saindo depois. Mas Deus sempre falou comigo, através de outras pessoas, que Ele ia me manter na igreja. E aí foi acontecendo tudo isso, acontecendo. Depois de 3 meses, né, nos chamaram para o nosso julgamento. E lá no julgamento, a promotora falou que não sabia nem por que a gente estava preso esse tempo todo. Porque não foi apresentada nenhuma droga depois de 3 meses. Essa é a justiça brasileira. Depois de 3 meses, a gente lá dentro, a gente foi solto. E assim, lá dentro você vê de tudo, sabe, gente? Eu tô contando testemunho meio rápido assim, para o vídeo não ficar meio longo. Mas você via de tudo, você via a droga entrando, você via a bebida entrando, você via as pessoas com celular lá dentro, sabe? Tinha tudo que você imaginar. Pessoas apanhando porque fizeram alguma coisa de ruim, né? E lá dentro Deus começou a transformar a minha vida. Deus começou a transformar a minha história de uma forma muito diferente, de uma forma que eu não esperava. E aí, como eu falei, saindo de lá, depois de 3 meses, a promotora disse que o nosso nome estava limpo, que a gente deveria processar o Estado, porque o Estado nos prendeu sem nenhuma droga. Ou seja, os policiais não apresentaram aquelas drogas que eles falaram que iriam apresentar. E com isso eu fui solto e comecei a minha caminhada de transformação com o Senhor, mais uma vez. E chegando numa igreja, um pastor começou a me discipular. Nessa igreja, que era uma igreja neopentecostal, hoje eu tenho uma ideia disso.
Esse pastor me levava para o monte todo dia. Eu ia para o monte também sozinho todo dia. E Deus começou a transformar a minha vida, transformar a minha vida. Comecei a buscar muito a Deus naquele tempo, mas eu caía muito em pecados. Às vezes eu ia com algum amigo em algum lugar, acabava usando uma droga. Às vezes eu acabava tendo alguma relação sexual com alguma mulher. E aí as coisas foram acontecendo, até que Deus começou a falar comigo através da Bíblia, através da palavra. E aí foi um novo tempo na minha vida, porque dentro dessa igreja neopentecostal, eu comecei a ter uma ideia errada de Deus também. Por quê? Eu olhava para a igreja e via muitas manifestações, assim, sabe, de muitas coisas, pessoas revelando CPF, aquela coisa toda que você já sabe de uma igreja neopentecostal. Mas ali eu já tinha um anseio pelo divino, eu já tinha um anseio por Deus, né, pela vontade de Deus. Novos amigos já estavam se aproximando de mim. E aí um dia eu ouvi aquele sermão do Paul Washer, pregação chocante. E aquilo ali, cara, mudou minha vida. Aí eu comecei a entender, não, tem alguma coisa diferente aí. Deus arrumou um emprego para mim, eu entrei para a faculdade, eu me formei em administração, depois me formei em teologia. Enfim, a história é muito longa, eu só estou tentando resumir essa parte final para mostrar que depois de muito tempo Deus começou a me levar para conferências de plantação de igreja, da Atos 29. Deus começou a me levar para próximo de pessoas que amavam pregação. Essas pessoas me ajudaram a entender melhor a pregação, estudar a pregação. Deus começou a me levar para ler livros, coisa que eu nunca tinha lido na minha vida. Teve anos que eu li 30, 40 livros. E tudo isso foi uma mudança muito radical na minha vida, muito intensa, sabe? Depois que eu saí da cadeia, os últimos 10 anos da minha vida foram anos de intenso estudo, de intensa oração, de intenso jejum, até hoje, né? Mas eu percebo que essa transformação ainda está acontecendo. Só que hoje eu consigo olhar e ver como cada detalhe, como a pregação do Paul Washer, como os amigos, sabe? Até uma mudança de igreja. Eu mudei para uma outra igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que pregava o evangelho. E foi também através de uma palavra de Deus. Deus falou comigo, né, através de uma pregação do irmão Paulo Júnior também, lá de Franca, São Paulo. Tem um sermão no YouTube que se chama Procure uma Igreja Bíblica. Através desse sermão, cara, eu fui procurar uma igreja bíblica, e aí comecei a estudar teologia, e através da teologia eu conheci, como eu falei, pastores que pregavam muito bem, pastores que amavam a igreja. E aí, cara, sabe, Deus tomou meu coração de uma maneira inacreditável, e hoje eu me vejo repetidamente tentando amar mais a Deus, buscando mais a Deus, coisa que eu não desenvolvi, né? Lá cedo, na adolescência, né? Na infância. E o que eu tenho a dizer para você, que talvez esteja com um filho nessa condição, ou esteja pensando, cara, quando que eu vou me converter? Deus tem um propósito com todas as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente olha assim e pensa, não, isso é impossível acontecer. Não. Nunca essa pessoa vai se converter. Acredite em mim. Todos que olhavam para mim imaginavam que era impossível me converter. E realmente era impossível se fosse partir de mim. Mas como partiu de Deus, aconteceu. Acreditem vocês ou não, aconteceu. Deus mudou a minha vida. Deus mudou completamente a minha história. E hoje eu estou aqui como missionário no Pará, como pastor, né, de uma denominação histórica, e tudo isso, cara, para a glória de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. Estou contando esse testemunho aqui para alimentar a sua fé e dizer que Deus tem um propósito com cada coisa que acontece na nossa vida, sabe? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia usar droga, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar pregando. Nunca foi. Até mesmo depois que eu voltei para a igreja, meu desejo nunca foi ser pastor. Nunca desejei isso. Eu nunca desejei pregar. Eu sempre, depois que eu voltei para a igreja, que Jesus me trouxe de volta, né, que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Eu me lembro que esse encontro foi quando eu li, por exemplo, o livro do Paul Washer, O Verdadeiro Evangelho. Quando eu li esse livro, quando eu vi pregação chocante, quando eu comecei a acompanhar o Paulo Júnior, cara, isso transformou minha vida. Foi ali que eu tive um encontro com Jesus. Quando eu entendi o verdadeiro evangelho. Quando eu entendi que eu era um pecador e eu era carente da graça de Deus. Foi ali que aconteceu tudo na minha vida. E depois disso, cara, eu nunca pensei assim, eu quero pregar. Eu nunca me achei digno, eu quero ser um pastor. Nunca. Mas Deus faz coisas impossíveis. Deus tem um propósito para cada coisa que acontece na nossa vida debaixo do céu. Então é isso, pessoal. Queria me apresentar para vocês assim, falar um pouco sobre o meu testemunho, porque eu sei que isso é importante para fortalecer o nosso vínculo aqui dentro do YouTube.
e para vocês me conhecerem um pouco melhor também, saberem, né, quem está falando, de onde essa pessoa é, o que essa pessoa viveu na vida dela. E se vocês quiserem ouvir sobre a minha trajetória acadêmica no seminário, como foi, se vocês quiserem, né, ouvir mais sobre alguma outra coisa que eu não deixei de falar aqui, cara, deixa nos comentários aí que eu posso falar sim, com certeza. E, pessoal, se você ficou até aqui, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, tem um botãozinho de se inscrever aqui no canto da tela. Cara, envia esse vídeo para alguém que tá achando que talvez a conversão dela, de alguém que ele conheça vai ser impossível. Cara, não vai ser impossível. Tudo pode acontecer, irmão. Tudo pode acontecer. Porque Jesus Cristo tem poder para transformar a nossa vida. E eu sou prova viva disso. Ele tem poder. E com isso eu quero dizer também o seguinte, cara, Deus tem um plano na sua vida. E você nunca vai imaginar qual é. Eu nunca pensei que eu ia sair lá das drogas, de uma vida em que eu nem queria estudar, sabe? Eu nem queria fazer faculdade nem nada. Já fiz 2 faculdades, sabe? Já estou fazendo hoje uma pós-graduação. Enfim, cara, Deus muda a nossa vida. Muda completamente. E eu espero que Ele possa fazer isso na sua vida também. Que Ele possa alimentar a sua fé hoje, né? Com esse testemunho. Porque eu tenho certeza que o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer na vida de algum amigo seu, de algum familiar seu. Deus transforma vidas. E Ele transformou a minha. E eu sei que Ele pode transformar a sua também. Amém? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Como eu falei, curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa um comentário aí sobre alguma coisa que você não entendeu, queria ouvir melhor. Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Um forte abraço.